O sol invadia a sala da casa da família Moffat naquela tarde de 2012, mas o clima lá dentro era de tudo menos leve. Eu, Jessica Moffat, estava ali para fazer companhia à minha mãe, Deborah, que sofria profundamente com a recente perda do meu pai. Havia apenas alguns anos que a minha avó havia falecido, e a dor de perder duas pessoas tão queridas em tão pouco tempo era dilacerante para ela. Subi as escadas e encontrei minha mãe imersa nos pertences do meu pai. Ela havia começado a organizar a montanha de objetos guardados no guarda-roupa ao longo dos anos, e silenciosamente comecei a ajudá-la, espalhando tudo no chão. Foi então que encontrei uma pequena caixa. Abri-a e descobri um conjunto de fotografias, fotos da minha infância, dos meus pais antes de eu nascer, da minha avó e também do meu avô, um homem que eu não via desde muito pequena. Mas, enquanto folheava as fotos, notei algo perturbador. Uma fotografia de uma faca cravada na parede, atravessando uma foto de família. A próxima foto mostrava uma cama destruída, seguida por uma imagem de símbolos estranhos pintados em uma parede. Virei-me para minha mãe e perguntei o que eram aquelas fotos. O rosto dela ficou pálido. Ela gaguejou, dizendo que não sabia que meu pai havia guardado aquelas imagens. Eram de mais de 20 anos atrás. Minha mãe respirou fundo, decidindo que era hora de me contar algo que havia jurado nunca revelar. Algo difícil de acreditar, algo horrível. Sentei-me na cama enquanto minha mãe se preparava para contar a história que guardara em segredo por décadas. Havia algo conosco por muito tempo, começou ela. Algumas pessoas nos disseram que era um fantasma ou um demônio, mas nós o conhecemos apenas como a entidade. A história começa por volta de 1984, quando minha mãe conheceu e se casou com meu pai, Bill Moffat Jr. Embora se amassem profundamente, os primeiros anos de casamento foram, para dizer o mínimo, desafiadores. É preciso descrever a dinâmica familiar e a peculiar situação em que viviam. Na Shaw Avenue, perto de Los Angeles, a família Moffat possuía 3 casas lado a lado. Meu pai herdou uma delas de uma tia, mas não morava lá. Ele morava com os pais, Sr. Bill e Lena, ou Lee, como era mais conhecida. Meu pai tinha um problema cardíaco, algo que parecia ser hereditário na família, já que vários membros morriam do coração. Na casa ao lado, vivia a avó do meu pai, Dominica, e a casa que meu pai possuía era alugada para um homem chamado Danny. Quando minha mãe se casou com meu pai, mudou-se para a casa dos sogros e aparentemente tinha um bom relacionamento com meus avós. No entanto, pouco antes de minha mãe se mudar, Dominica sofreu um derrame. Ela ficou hospitalizada por algum tempo, mas quando finalmente voltou para casa, ficou claro que precisaria de cuidados constantes. Felizmente, uma vizinha e amiga da família, Juanita, uma senhora guatemalteca de meia idade que procurava emprego, se ofereceu para trabalhar para os Moffats. Ela precisava do trabalho para manter seu visto de trabalho nos Estados Unidos. Apesar da ajuda, a condição de Dominica não melhorava como esperado, e os medicamentos pareciam não surtir efeito. Preocupada com a amiga e com seu futuro incerto, Juanita decidiu tomar medidas drásticas. Juanita era praticante de santeria, uma religião afro-caribenha que acredita ser possível contatar divindades e até mesmo pedir sua intervenção em assuntos humanos, sob as circunstâncias certas. Contudo, parecia que aquelas não eram as circunstâncias certas. Dominica faleceu, e apenas 24 horas depois, meu avô e meu pai chegaram à casa de Dominica e encontraram Juanita em estado de terror, como se algo a estivesse perseguindo. Eles tentaram acalmá-la, mas Juanita repetia sem parar que estava apenas tentando ajudar. Um membro da família finalmente chegou para buscar Juanita, mas antes de partir, e disse para ela ficar longe da casa de Dominica. Ela afirmou que havia algo maligno lá dentro. Quando a família finalmente começou a esvaziar a casa de Dominica, descobriram os vestígios das tentativas de ajuda de Juanita. Encontraram marcas estranhas nas paredes, restos de velas, facas, contas de um rosário quebrado, e o mais perturbador de tudo, penas e sangue. Este pode ter sido o início dos eventos estranhos que assolaram a família Moffat, mas seria alguns anos depois que o horror realmente começaria.
Por volta de 1987, minha mãe já vivia com os sogros há alguns anos, e a casa de meu pai estava alugada para Danny. Havia uma condição para Danny morar lá. Meu pai tinha uma grande coleção de memorabilia esportiva e precisava de um cômodo na casa para guardar sua coleção cada vez maior. Um pequeno inconveniente com o qual Danny concordou sem problemas. No entanto, apesar da boa relação entre os dois, meu pai era muito protetor com sua coleção e mantinha o cômodo sempre trancado. Um dia, meu pai e meu avô foram até a casa para dar uma olhada na coleção. Ele destrancou a porta como de costume, mas ao entrarem descobriram algo incomum. Os bonecos cabeças de mola que normalmente ficavam na prateleira estavam todos no chão. Eles pareciam ter sido organizados em um triângulo com uma cauda irregular. Meu pai presumiu que Danny estava brincando com ele. Colocou seus bonecos de volta na prateleira e não pensou muito no assunto. Mas Danny afirmou que nunca havia entrado no quarto e que nem sequer tinha a chave. De volta à sua casa, coisas estranhas começaram a acontecer no quarto de meus avós. Minha avó era uma mulher profundamente religiosa e tinha um pequeno altar em seu quarto, onde rezava todas as noites. O objeto mais importante do altar era uma pequena estatueta de Jesus. Certa manhã, ela acordou e encontrou um par de cuecas em cima da estatueta de Jesus. Mas isso não era tudo. Nas semanas seguintes, outros objetos começaram a aparecer no quarto, como relógios, joias e uma carteira. Ao inspecionar a carteira, eles perceberam que aqueles pertences eram de Danny, como se alguém estivesse pegando seus objetos e colocando-os no quarto. Incomodados, eles colocavam os objetos de volta na casa de Danny sem dizer nada, mas eles sempre reapareciam no quarto. Então, do nada, Danny anunciou que iria embora, avisando com apenas um dia de antecedência antes de desaparecer para sempre. Quando entraram na casa depois que Danny saiu, parecia que ele havia deixado vários pertences para trás. Estranhamente, encontraram símbolos estranhos que não reconheceram desenhados em giz de cera em todos os interruptores de luz. Minha mãe estava sozinha em um quarto que continha uma prateleira com vários enfeites em forma de cachorro. Ela se virou por um breve momento e quando olhou para trás todos os enfeites haviam sido virados, os cachorros agora de frente para a parede. Ela contou ao marido, mas ele não acreditou, zombando dela por causa de uma alegação tão ridícula. No dia seguinte, eles voltaram a casa e encontraram tudo como haviam deixado, exceto por uma coisa. Por algum motivo, o abajur que estava no quarto, agora, estava no chão da sala de estar. Isso, combinado com os enfeites de cachorro, fez minha mãe acreditar que algo paranormal estava acontecendo na casa. Em voz alta, ela pediu que, seja lá o que fosse, movesse algo para que eles pudessem ver, mas é claro, nada aconteceu. No entanto, ao entrarem na sala ao lado, perceberam que a mesa de jantar havia sido arrastada pelo tapete, saindo do lugar original. Minha mãe tentou novamente, desta vez sendo mais específica e pedindo que movesse um porta-retratos. Mas novamente nada aconteceu. No entanto, quando o casal saiu da sala e voltou alguns instantes depois, o porta-retratos estava em um local diferente. O casal ficou realmente abalado com a situação. Enquanto minha avó ficou apavorada com a ideia, seu pai não pareceu levar o evento a sério. Algum tempo depois, meu pai alugou a casa novamente, desta vez para um jovem casal chamado Tom e Michelle. Os Moffitt, em tom de brincadeira, disseram ao casal que achavam que a casa poderia ser mal assombrada, mas eles não se importaram. Alguns meses depois de se mudarem para lá, minha mãe saiu de casa uma manhã e encontrou Michelle sentada na varanda da porta ao lado, parecendo chateada. Minha mãe se aproximou dela e viu os hematomas em seu rosto. Discretamente, Michelle revelou que Tom havia batido nela. Ela afirmou que ele nunca havia feito nada parecido antes, mas desde que eles se mudaram para casa, ele havia mudado, tornando-se mais agressivo e violento. Apenas uma semana depois, Michelle havia ido embora. Minha mãe perguntou a Tom onde ela estava, mas ele alegou que eles tiveram uma grande briga e terminaram o relacionamento. Ele não revelou muito mais do que isso. Outra semana se passou e Tom também havia sumido. Os dois simplesmente abandonaram a casa. Quando meu pai foi inspecionar a propriedade, encontrou em perfeitas condições,
Mas havia uma coisa estranha. Um dos tapetes antigos da sala havia sumido. Poucos dias depois, minha mãe ouviu alguém bater na porta. Ao atender, deparou-se com um homem estranho que ela não reconheceu. Ele perguntou onde Tom estava. Minha mãe informou que não o via há semanas. O homem fez uma pausa e disse: "Você soube o que aconteceu com Michelle?" Minha mãe perguntou o que ele queria dizer. E o homem contou que Michelle havia sido encontrada em um aterro sanitário, espancada até a morte, enrolada em um tapete. Antes que o homem simplesmente se virasse e fosse embora, minha mãe, perturbada, contou ao marido o que o homem havia lhe dito. Mas ele disse que não havia nada no noticiário sobre um corpo encontrado. Aparentemente, em vez de informar a polícia, meu avô insistiu que eles deveriam ignorar o ocorrido e não envolver as autoridades. Pouco tempo depois, a família decidiu vender as 3 casas e se mudar para outra casa juntos, não muito longe dali. A decisão de se mudar causou um aumento repentino nos eventos estranhos. Meu avô encontrou uma foto de família na parede virada para trás. Objetos começaram a se mover pela casa. Em alguns casos, desapareceram completamente. Nada muito sério até que, em 1987, chegou o dia da mudança. Minha mãe e minha avó estavam sozinhas na casa quando ouviram um estrondo vindo da cozinha. Ao entrarem correndo, encontraram os armários da cozinha no chão, como se tivessem sido arrancados das paredes. Pedaços de madeira quebrados estavam espalhados por todos os lados. Então, elas ouviram o som de vidros se quebrando. Correram de volta para o quarto e encontraram todas as janelas quebradas. Isso consolidou a decisão da família de que se mudar era a coisa certa a fazer. Mas não seria tão simples assim. No início, quando se mudaram para a nova casa, nada de estranho aconteceu. Isso até meu avô notar, mais uma vez, que a foto de família na lareira estava virada para trás. Essa simples mudança de posição dos objetos parecia sempre indicar o início de uma enxurrada de atividades estranhas. A família passou a ser acordada regularmente no meio da noite. Os alarmes contra roubo da casa disparavam sem motivo aparente. Eles ouviam gritos vindos de algum lugar no andar de cima, ou seus nomes sendo sussurrados por ninguém. Eles continuavam encontrando seus pertences virados de frente para a parede. Então, um dia, minha avó descobriu uma mensagem escrita no espelho do banheiro com sabonete. A mensagem dizia: "Falem comigo." Este seria o início da comunicação da família com o que quer que estivesse compartilhando a casa com eles. A princípio, todos pensaram que era alguém da família fazendo uma brincadeira de mau gosto, mas todos negaram serem os responsáveis. Pensando que seria uma brincadeira cruel, considerando que todos estavam se sentindo um pouco nervosos com os fenômenos estranhos que estavam vivenciando, minha mãe apagou a mensagem e a família ficou aguardando. Depois de apenas alguns minutos, uma nova mensagem apareceu. Desta vez dizia: "Sem escapatória." As mensagens continuaram nos dias seguintes, alertando sobre perigos na casa, como fiação defeituosa. Curiosamente, a maioria desses aparentes perigos estava localizada no sótão, como se a entidade não quisesse que eles subissem lá. Estranhamente, várias dessas mensagens mencionavam o nome Nini, um apelido que apenas a falecida irmã de minha avó usava. A antiga dona da casa, tia de meu pai, a havia herdado da irmã. Mas a próxima mensagem dizia apenas: "Tolos", como se a entidade estivesse zombando deles por acreditarem que era a irmã de minha avó. No dia seguinte, a mensagem foi um pouco mais cruel. Escrito no espelho estava: "Eu odeio Lee." Vovô, em uma mistura de irritação e medo, gritou para a entidade se identificar. No dia seguinte, a palavra príncipe estava escrita no espelho. Minha avó entrou em contato com sua igreja local para agendar uma bênção. Eles estavam hesitantes em envolver mais alguém até então, mas a comunicação e a raiva aparente que estava presente começaram a realmente afetar a família. Quando o padre chegou à casa, ficou visivelmente perturbado desde o momento em que entrou. Ele borrifou água benta e fez uma bênção na entrada, mas se recusou a ir mais longe. Quando a família perguntou se ele não precisava abençoar cada cômodo, ele disse que não seria necessário e foi embora rapidamente. Depois disso, as mensagens de ódio e raiva dirigidas à minha avó se intensificaram, incluindo uma que dizia simplesmente:
Lee, morra. Meus pais estavam na casa de um amigo certa noite e, ao voltar para casa, encontraram um símbolo estranho desenhado no chão, um triângulo com uma cauda irregular, o mesmo formato que meu pai havia encontrado seus objetos colecionáveis alguns anos antes. Eles logo perceberam que o símbolo estava desenhado nas paredes por toda a casa, feito com uma substância semelhante a carvão. Esse símbolo continuaria a aparecer depois disso, às vezes esculpido em uma parede com uma faca, outras vezes espalhado pelo chão com talco de bebê. O altar de minha avó foi destruído várias vezes, incluindo a cabeça de sua estatueta de Jesus, que foi quebrada. Em outra noite, meus avós encontraram seu colchão rasgado em pedaços. Aterrorizados, eles desceram as escadas e começaram a dormir no quarto dos meus pais, deixando o andar de cima totalmente vazio. As mensagens raivosas para minha avó começaram a aparecer nas paredes, bem como no espelho. Então, seus pertences começaram a desaparecer. As mensagens também começaram a zombar de sua fé. A família começou a ler cada vez mais sobre o paranormal, tentando encontrar qualquer ajuda possível. Vários investigadores foram convidados a ir à casa em uma tentativa de ajudar a família, mas a entidade simplesmente zombava da família em mensagens, dizendo que ninguém poderia ajudá-los. Depois que uma equipe de médiuns afirmou que o que quer que estivesse na casa era uma entidade poderosa e antiga, a família começou a se referir a ela como Senhor Entidade em vez de Príncipe, como havia solicitado, aparentemente para tentar diminuir seu poder sobre eles. A entidade não gostou nada disso. Um dia minha avó estava sentada à mesa da cozinha quando sentiu algo afiado roçar em sua perna. Fogo! Ela se levantou e viu uma faca de metal atravessando sua cadeira. Ela escapou por pouco de ser esfaqueada. Isso se tornou algo frequente. Facas aparecendo em lugares onde minha avó costumava sentar-se ou deitar. Facas eram encontradas encravadas nos degraus da escada. Minha avó foi para a cama uma noite e encontrou 6 facas em sua cama. Ela estava apavorada, insegura em sua própria casa. Tinha medo de que o perigo a espreitasse em cada canto, mas a família não podia simplesmente se mudar. Seja lá o que fosse aquilo, já os havia seguido uma vez, e eles não tinham razão para pensar que não o faria novamente. Na verdade, a entidade parecia ansiosa para demonstrar que podia segui-los onde quisesse. Se a família visitasse outros lugares, objetos daquele local apareceriam em sua casa, como se a entidade estivesse mostrando que estava os seguindo, onde quer que fossem. Eles se hospedavam em hotéis e os símbolos apareciam esculpidos nas paredes. A entidade roubava crachás de garçonetes que os serviam em restaurantes, quase os entregando para a família de forma zombeteira. Ao longo de 1988, ruídos estranhos eram ouvidos por toda a casa. O cheiro de fezes aparecia e desaparecia aleatoriamente. Toda vez que eles pensavam que entendiam do que a entidade era capaz, ela mudava de tática e fazia algo novo. Passos no chão vazio acima deles podiam ser ouvidos a qualquer hora do dia e da noite, batidas dentro de armários e paredes, como se algo estivesse preso dentro. Às vezes, gargalhadas estrondosas eram ouvidas em áreas da casa e as portas batiam com força. Então, a entidade começou a atrair animais para a casa dos Moffats. Bandos de pássaros começaram a voar e circular ao redor da casa, batendo nas janelas dos quartos e se matando. A casa começou a ser infestada por ratos. O mais assustador, porém, era que os ratos não corriam e se escondiam quando a família os descobria. Eles apenas encaravam a família sem medo. A família estava completamente destruída mentalmente. A única esperança que parecia restar era que aquela força não era muda. Eles podiam se comunicar com a entidade. Na verdade, eles podiam basicamente ter conversas com ela. E se eles podiam se comunicar, talvez pudessem convencê-la a parar. A família começou a ver o espelho como um lugar onde podiam se comunicar com a entidade. E quando minha mãe pediu no espelho que os ratos fossem embora, eles foram. Mas essa comunicação não lhes trouxe muito alívio. A entidade parecia usar esses atos aleatórios de gentileza como uma forma de atormentar ainda mais os Moffats e mantê-los constantemente tensos. A família estava ficando cada vez mais apavorada.
raramente saindo do quarto à noite, pois era nesse período que as atividades eram mais intensas. A saúde de meu pai também começou a piorar, e eles estavam realmente começando a temer por suas vidas. Meus pais continuavam tentando obter ajuda, mas meu avô só parecia se importar quando sua propriedade estava sendo danificada. Na verdade, o nível de importância que meu avô dava para toda a situação parecia mudar diariamente. Em um momento, ele estava preocupado com a esposa e a família, com medo, e no momento seguinte, agia como se nada estivesse acontecendo. Ele estava constantemente preocupado com dinheiro, especialmente porque meus avós estavam gastando cada vez mais com supostos especialistas e investigadores paranormais para inspecionar a casa. Em certo ponto, eles convidaram 2 xamãs nativos americanos para purificar a casa. Eles estavam queimando sálvia e espalhando a fumaça pelos cômodos do andar de cima, mas quando chegaram ao sótão, era como se a fumaça estivesse sendo empurrada de volta, apesar de não haver vento aparente. Os 2 xamãs e minha mãe entraram no sótão. Eles começaram a entoar cânticos e queimar mais sálvia em uma tentativa de fazer a entidade se revelar. O sótão começou a fazer ruídos estranhos de rangido, e então minha mãe teve certeza de que um rosto estava se formando no isolamento das paredes, criando uma forma estranha de crânio, com chifres no lugar das orelhas. O rosto foi tomando forma cada vez mais vívida antes de cair no chão e desaparecer, depois de apenas 1 minuto, mais ou menos. Os xamãs afirmaram que a entidade estava de alguma forma vivendo dentro de meu avô, o que aparentemente explicava seu comportamento cada vez mais estranho, mas que eles haviam conseguido transferi-la para o cachorro da família. Aparentemente, a única maneira de remover um espírito que possuiu alguém é transferi-lo para outra criatura viva. O cachorro morreu poucos dias depois, devido a uma doença que não havia sido diagnosticada, mas as atividades não diminuíram. Um investigador paranormal chamado Gary Kent, um homem que se tornou parte importante da história da minha família, se ofereceu para se mudar para casa e investigar o que estava acontecendo de forma mais completa. Ele imediatamente começou a provocar a entidade, que rapidamente desviou sua atenção de minha avó para Gary, jogando objetos nele, rasgando suas roupas e escrevendo mensagens abusivas que pareciam ter como objetivo principal humilhá-lo com insinuações de cunho sexual. Ele também foi atacado com facas, e então as atividades paranormais atingiram outro nível. Certa manhã, enquanto tomava café da manhã, minha mãe ouviu ruídos de cortes e, em seguida, afirmou que o cabelo de Gary começou a cair no chão. Essa foi a gota d'água para Gary, que não se sentia mais seguro na casa. Ele decidiu ir embora logo depois disso. Logo em seguida, misteriosos vazamentos de água começaram a acontecer pela casa, sem causa aparente. Foi nessa época que os próximos especialistas em paranormalidade se envolveram no caso: Ed e Lorraine Warren. Como era de se esperar, ao investigar a casa, Lorraine afirmou que podia sentir a presença de um demônio poderoso residindo no local. Na noite seguinte, os Warrens tentaram provocar o demônio para que ele se revelasse, assim como o xamã havia feito durante o ritual. Meu avô começou a agir de forma estranha, rosnando, uivando e se movendo de forma esquisita em direção a Ed. Ele ameaçou arrancar a mão de Ed com uma voz que a família não reconheceu. Ed se manteve firme, e meu avô logo voltou para o seu lugar e agiu como se nada tivesse acontecido. Ed e Lorraine já tinham visto o suficiente e decidiram que os Moffats precisavam de um exorcismo. Porém, quando os Warren envolveram a igreja, uma diferença nas seitas específicas do cristianismo a que os Moffats pertenciam causou uma discussão entre a família, que nunca realizou o exorcismo. Os Warrens disseram que sentiam muito, mas se eles não estavam dispostos a colaborar com o exorcista, não havia mais nada que pudessem fazer. Estranhamente, não encontrei nenhum registro dos Warrens falando sobre este caso publicamente. Então, a violência se tornou bem física para os Moffats. Minha avó estava na cozinha um dia quando foi puxada para dentro da despensa por uma força invisível, a porta se fechando atrás dela. Enquanto ela tateava no escuro, um par de mãos agarrou sua garganta. Meus pais correram para ajudá-la, mas era como se a porta da despensa estivesse trancada. Eles finalmente conseguiram abrir a porta e encontraram minha avó caída no chão em prantos.
com marcas vermelhas ao redor do pescoço. A essa altura, meus pais já haviam tido seu primeiro filho e estavam apavorados com a possibilidade de a entidade voltar sua atenção para o bebê. Minha mãe decidiu tentar se comunicar com a entidade mais uma vez para pedir que os deixasse em paz. A entidade prometeu que não machucaria mais ninguém. Queria apenas minha avó. Afirmou que minha avó pertencia a ela. A entidade então, por meio de uma série de mensagens, contou como uma freira havia sido prometida a ela em um monastério francês no século XVII. Mas os monges que estavam realizando rituais satânicos não cumpriram o acordo de sacrificar a freira para a entidade, depois que um deles teve dúvidas e ajudou a freira a escapar. A entidade acreditava que essa freira era minha avó em uma vida passada e que havia vindo buscar o que lhe havia sido prometido. A entidade se comunicava com minha mãe regularmente depois disso, mas nunca respondia quando ela perguntava o que ela realmente era. Então, a mensagem "Li morrerá em 10 dias" apareceu. No 10º dia, minha avó foi levada às pressas para o hospital com pneumonia e insuficiência cardíaca. Minha avó ficou internada por semanas. Enquanto ela esteve fora, a entidade mal se manifestou na casa, mas isso não significava que tivesse ido embora. Minha avó afirmou que enquanto estava no hospital, via uma sombra negra se movendo pelo quarto. Ela estava convencida de que era a entidade. Embora essa sombra negra muitas vezes começasse a tomar a forma de uma mulher mais velha que se parecia com sua mãe, Dominica, a avó que morreu no início de toda a história. Minha avó se recuperou lentamente e recebeu alta, mas precisou usar oxigênio em casa pouco tempo depois. No entanto, os tubos do tanque de oxigênio foram cortados. A sombra negra também pareceu segui-la do hospital. Ela a viu atravessando a sala de estar uma noite, se contorcendo em formas, materializando lentamente um par de olhos vazios e assustadores, enquanto se movia em sua direção, assustando-a a tal ponto que ela quase teve uma parada cardíaca enquanto corria. Quando ela se virou, a sombra havia sumido. Certa noite, meu avô acordou no meio da noite depois de sentir algo frio, pressionado contra sua perna. Ele puxou o cobertor e descobriu que parecia ser algum tipo de ponta de lança que ninguém da família jamais tinha visto antes. Naquela mesma noite, as mensagens no espelho diziam à minha mãe que minha avó deveria ser morta com aquele objeto. Minha mãe obviamente se recusou e, assim como havia acontecido na casa anterior logo após se comunicar com a entidade, os vidros de todas as janelas do 2º andar se estilhaçaram. A entidade, aparentemente irritado com a recusa de minha mãe em matar sua sogra, fez com que 2 especialistas examinassem a ponta de lança, que eles identificaram como uma ferramenta ritualística usada no Congo, mas que parecia estranhamente nova. Nesse ponto, a doutora Evelyn Pagan, uma famosa psicóloga paranormal, se envolveu no caso. A entidade não gostou nada da presença dela, escrevendo mais mensagens abusivas. A mais interessante delas dizia: "Você mentiu para minha família, Evelyn." Evelyn acreditava que essa era uma referência a uma seita de satanismo que ela havia ajudado a fundar anos antes. Evelyn continuou a trabalhar com a família, dizendo-lhes para deixarem o andar de cima vazio para dar à entidade um lugar para ficar contida. Ela começou a acreditar que meu avô era quem havia dado permissão à entidade para ficar com eles, e que ele era uma parte importante da fonte de seus poderes. Evelyn também acreditava que a entidade era, na verdade, um príncipe. Especificamente um dos 7 príncipes do inferno, o mais poderoso de todos os demônios. Evelyn os encorajou a colaborar com o demônio, permitindo que ele ficasse e o respeitasse, argumentando que ele poderia ajudá-los de alguma forma se eles ficassem do seu lado bom. Mas minha avó se recusou, pois isso ia contra sua fé. Além disso, havia o pequeno detalhe de que ele queria vê-la morta, o que presumo ser algo difícil de ignorar. Quando Evelyn foi embora, as atividades continuaram. O colchão dos meus avós aparecia frequentemente cheio de água. Fotos de minha avó eram encontradas com facas atravessadas ou rasgadas em pedaços. A entidade continuava exigindo o sangue de minha avó. Gary Kent entrou em contato novamente e pediu para ficar com eles mais uma vez. Ele estava passando por momentos difíceis e precisava de um lugar para ficar, mas também esperava poder ajudar a família novamente. Assim que ele chegou,
a entidade demonstrou grande prazer em focar sua atenção em Gary. Quando minha mãe questionou por que a entidade estava com tanta raiva de Gary, ela afirmou que ele foi quem deixou a freira escapar em uma vida passada. A entidade disse então que aceitaria o sangue de Gary em vez do de minha avó, o que obviamente o assustou e o fez ir embora mais uma vez. Meu avô continuou agindo cada vez mais estranho, ficando doente e passando a maior parte do tempo sozinho, tornando-se cada vez mais magro. Minha avó frequentemente o encontrava sentado na cama no meio da noite, falando com alguém em voz baixa. Foi nesse ponto que meu avô decidiu começar a dormir no quarto abandonado no andar de cima. Uma noite a família o encontrou lá, sonâmbulo, uivando como um lobo. Quando o acordaram, ele parecia completamente normal, como se nada tivesse acontecido. A família finalmente procurou um exorcista, que disse que não queria exorcizar meu avô, mas sim a casa. Mesmo assim, meu pai foi forçado a conter seu pai durante o ritual, mas o exorcista afirmou que a entidade presente na casa era poderosa demais para que ele pudesse removê-la. A família se convenceu de que, em vez de um exorcista de verdade, eles infelizmente haviam caído em um golpe caro. Logo ficou claro que meu avô estava se comunicando com a entidade no banheiro há algum tempo, apagando as respostas antes que alguém pudesse vê-las. Quando minha mãe perguntou sobre o que meu avô estava conversando com a entidade, ela revelou que meu avô queria que a entidade matasse minha avó. Minha mãe contou a minha avó, que se convenceu de que meu avô só estava fazendo aquilo para ter acesso à grande herança que minha avó havia recebido de sua mãe, a qual meu avô não tinha acesso. Apesar disso, minha avó estava preocupada com os problemas mentais cada vez mais evidentes do marido. Minha avó convenceu meu avô a procurar um psiquiatra, e em determinado momento, ele foi internado para uma avaliação mental de 2 semanas. Durante esse período, a entidade pareceu deixar a família em paz. Quando foram buscar meu avô, ele havia convencido os médicos de que minha avó era a responsável por inventar a história da entidade, e eles tentaram fazer com que minha avó também fosse internada, mas ela se recusou. O relacionamento do casal a essa altura já não tinha mais salvação e minha avó queria que meu avô fosse embora. Meu avô, furioso, fez as malas ao voltar para casa e partiu. Nos anos seguintes, embora alguns eventos estranhos ainda acontecessem, a frequência e a intensidade diminuíram drasticamente em comparação com a época em que meu avô morava na casa. De modo geral, a entidade parecia mais agradável às vezes, até mesmo dando presentes à família. Isso durou até Gary Kent voltar a se hospedar na casa em 1992. A entidade ficou furiosa. Em certo momento, Gary afirma ter acordado e encontrado uma espingarda em sua cama. Gary, sensibilizado com a gentileza constante da família em deixá-lo ficar quando ele precisava, disse à família que se mudaria para a Inglaterra, já que a entidade havia demonstrado interesse em tirar sua vida em vez da de minha avó. Ele disse que levaria a entidade com ele, alegando que talvez aquele demônio, ou o que quer que fosse, pudesse ajudá-lo de alguma forma em sua vida de investigador paranormal. Quando minha mãe sugeriu isso à entidade, ela escreveu uma série de mensagens abusivas sobre Gary no espelho do banheiro. Minha mãe tentou mais uma vez fazer com que a entidade fosse embora, dizendo que meu avô havia partido e não voltaria. Não havia mais ninguém lá para lhe dar o ódio de que ela aparentemente tanto precisava. A entidade pediu educadamente para ficar. Quando Gary foi embora, a entidade pareceu mudar de ideia, afirmando que Gary precisava dela. Enquanto Gary partia para o aeroporto, uma última mensagem foi encontrada no espelho. Ela dizia simplesmente: "Adeus, minha família." A família nunca mais vivenciou nenhuma atividade paranormal na casa, mas vivia com o medo constante de que ela pudesse voltar. Um medo muito real que foi transmitido aos filhos do casal, que não entendiam por que seus pais pareciam tão tensos durante sua infância naquela casa. Meus avós se divorciaram em 1994 e a família concordou em nunca mais falar sobre a entidade, com medo de que reconhecer sua presença pudesse trazê-lo de volta. Enquanto isso, em Londres, Gary via o triângulo com a cauda esculpido na parede de sua casa. Mas, depois de algum tempo, a entidade simplesmente pareceu desaparecer. Pouco tempo depois,
A família perdeu o contato com Gary para sempre. Quando encontrei as fotos naquele dia, conversei com meus irmãos sobre o que havia acontecido. Vagas lembranças da nossa infância começaram a fazer sentido. O medo constante que testemunhamos de nossos pais e avós, enquanto crescemos naquela casa. Uma sensação constante de que algo estava errado, mas ninguém falava sobre o que era. Agora que a história veio à tona, minha mãe decidiu que era hora de compartilhá-la, e a família tornou público o que havia acontecido naqueles anos em nossa casa. Mas será que meu avô poderia estar por trás de grande parte do que a família vivenciou? Ou será que foi algo menos calculado? Será que meu avô era um homem realmente doente que estava fingindo tudo? É claro que, como sempre, a verdade pode estar em algum lugar no meio. É possível que minha família realmente tenha vivenciado algo paranormal, mas que ele estava manipulando os eventos para seu próprio benefício? Isso poderia explicar a mudança de tom que a entidade parecia ter às vezes, parecendo violento e implacável em algumas ocasiões, irrazoável e aberto à conversa em outras. E se ele realmente era um ser consciente agindo deliberadamente, o que exatamente ele estava tentando fazer é algo obscuro e confuso, quase como se ele fosse real, mas não fosse apenas uma entidade única, como se houvesse diferentes personalidades tentando se manifestar. Neste ponto, apenas minha mãe sabia o que realmente aconteceu durante aqueles anos, entre 1984 e 1992.